Olá, conectados com você. A partir de hoje nós teremos um quadro novo. Quem sabe uma vez por mês ou a cada 15 dias. Quero convidar uma pessoa da nossa comunidade, pessoas que nós conhecemos, do nosso convívio, para contar um pouco da sua história. Porque eu penso que cada pessoa tem uma história de vida incrível, porque cada pessoa sabe, das suas lutas, dos seus sofrimentos, e das suas dificuldades e também da sua superação, para chegar a vir aqui e compartilhar a sua história com a gente. Então hoje estou muito feliz, recebo Raquel. Raquel, bem-vinda. Obrigada. Por que Raquel? Raquel, vamos falar do teu nome. Raquel é bíblico, né? Isso, Raquel era filha de Labão, irmã de Lia. E quando eu li, eu fiquei muito feliz, porque até então eu não sabia. Quando eu comecei a ler a Bíblia e eu vi que eu era irmã da minha mãe, Minha mãe, Dona Lia, chama Lia. Então eu fiquei muito feliz de saber. Eu sabia que meu nome era bíblico, mas eu não sabia que nossos nomes estavam juntos ali, Fiquei muito feliz. Como você está hoje, Como você se sente hoje? Hoje eu estou como eu sempre deveria estar. Hoje eu estou caminhando. Hoje eu sei para onde eu caminho, Hoje eu sei para onde eu quero ir. Hoje eu sei o que tem dentro do meu coração, qual é o desejo do meu coração. Não tenho dúvidas no meu coração. Esse é o mais importante, Qual que é o caminho certo de seguir? Essa é a maior certeza que eu tenho, que eu estou no caminho certo, que eu fiz agora a escolha certa, e é uma escolha para toda a vida. É para onde? A minha decisão hoje é a decisão que eu vou, para onde eu vou morar, para onde eu quero estar, E como você se sente como pessoa, como mãe, como avó, Como você se sente hoje reconhecendo essa opção que você fez na sua vida de abrir uma porta nova, Como que você, Raquel, está hoje? Hoje eu sei o lugar. Qual é o meu lugar, Qual é o meu papel como mãe, protetora, de contar comigo para o que deve eu ser uma mãe intercessora, eu ser uma mãe que pode contar comigo, de lembrar do que eles precisarem a qualquer momento, do que eu fui, de como eu sou agora, do que eu vou ser agora daqui para frente, E hoje eu tô entregue, dependente desse amor que eu conheci. Para você chegar então hoje dizer que você está entregue a esse amor que você conheceu, qual foi seu fundo do poço? Onde você se reconheceu necessitada dessa bondade, dessa misericórdia de Deus, para você chegar hoje e dizer que você está íntegra na sua fé, que está vivendo a sua fé. Então, qual foi o seu maior fundo do poço? Eu posso dizer que eu tive experiências bem difíceis para mim. Eu estava morando fora, eu morei por 3 anos fora. Eu fiquei 3 anos, acho que esse para mim foi o deserto meu, Eu precisava desse tempo, desse momento. Foi aonde que eu percebi que eu achei que eu indo embora, Eu estava querendo contar uma história, uma nova história, contar uma história minha. Mas aí eu percebi que a minha história verdadeira é o que estava dentro de mim, é o que eu precisava resolver, é o que precisava eu olhar para dentro de mim e ver que alguma coisa estava errada. Foi quando eu percebi que a minha vida, eu estava sentindo falta das coisas mais importantes da minha vida, que é minha família, que é meu trabalho e a minha saúde. E tudo isso onde eu estava, por mais que eu achava que lá era um lugar bonito, legal, gostoso, que eu estava vivendo, mas tudo isso estava me faltando. Foi como se eu estivesse perdendo a minha luz, a minha essência. Eu fui me perdendo,
eu fui perdendo a alegria, eu fui perdendo o lugar onde eu estava, já não estava mais bom, a saudade que estava muito grande, e o mais ainda, a minha saúde foi se perdendo. Eu tive uma enfermidade no meu joelho, que aquilo ali não tinha como eu estar lá. E a decisão, para mim, para eu ter voltado, juntou tudo. E a gente precisa desses três pilares: a família, o trabalho e a saúde. E isso me trouxe. Mas assim, quando eu estava lá ainda, eu tive um encontro com Deus muito forte. Porque aí Ele mostrou para mim o que eu tinha aqui e o que eu tinha que deixar lá. Então, o mais importante para mim foi quando Ele fez mostrou para mim no meu coração o que era mais importante para mim. Era eu voltar. E quando eu falei para Ele assim: Senhor, então me ajuda, né? Me ajuda no meu coração, mostra para mim o que eu tenho que fazer. Ele foi tão carinhoso, foi tão amoroso comigo. É como se Ele tivesse estendido a mão para mim e falar: confia que vai dar tudo certo. Nesse momento, eu realmente eu abracei a causa. Eu falei: seja o que Deus quiser, venha o que vier, e eu vou me entregar inteiramente nas mãos de Deus. Eu não sabia como é que ia ser. E eu vim embora. E assim, quando eu cheguei aqui, Deus, a todo momento, Ele mostrou para mim que a escolha certa foi aquela. Aí eu estava assim, sem saber por onde eu começar. Desde o momento que eu entreguei meu coração para Ele, que eu falei para Ele que eu queria uma mudança de vida, né, que daquele jeito que eu estava, porque eu me achava forte, eu me achava independente, eu colocava como se fosse uma proteção para mim. Aquilo lá me deixava tipo super heroína, né? Que tudo eu podia. Mas na verdade, tudo que eu podia, na verdade, eu não podia nada. Eu estava tirando de mim tudo aquilo que era mais importante, né? Foi aí quando eu cheguei aqui, que eu dei de cara com a minha família, que me acolheu, o meu trabalho que me sustenta, a minha saúde restabeleceu e o mais importante, Deus me colocou em tudo isso. E aí, o que mais me trouxe para tudo isso foi quando eu olhei do amor, que o amor ele pode tudo. Foi quando me veio a minha mãe. A minha mãe, para mim, ela é minha matriz. Foi dela que eu tirei força, porque minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, de fé, de oração. Essa é a nossa maior herança que ela deixou pra gente, que é a fé em Deus. Então era isso que faltava para mim. Eu tinha Deus, eu ia à igreja, eu ia à missa, mas eu não era conectada com Deus, com a fé. Eu não sabia o que eu fazia, né, com isso. Hoje eu sei. Então, assim, quando eu me espelhei na minha mãe e vi o exemplo dela, que é de família, que é de igreja, né? O testemunho dela para mim é muito forte. Todas as vezes que ela passava, a gente não teve uma vida de 1000 maravilhas. Ela teve uma vida difícil. E eu hoje paro para ver o exemplo da minha mãe, o quão importante ela foi em todos os momentos difíceis. Ela estava sempre perseverante, sempre acreditando em Deus. Eu nunca vi minha mãe reclamar de nada. Pelo contrário, a minha mãe sempre teve palavra firme com a gente. Ela sempre foi uma mãe firme com a gente. Então, isso me acolheu muito, né? A minha matriz é minha mãe. A minha igreja é minha mãe. Então, eu hoje, se ela tivesse aqui, ela estaria muito feliz por essa opção minha. E essa opção, ela só é verdadeira e só Deus percebe a sua verdade. Quando você se entra na presença dele e mostra realmente como você está e o que é para ser feito. Eu queria saber o que você descrevesse o dia, o momento, que você resgatasse da sua memória, que você teve essa tomada de iniciativa e de querer e de sair da onde você estava, tão longe dos seus filhos, da sua família, né? Você consegue trazer essa memória, né? O dia que você percebeu que estava
praticamente isolada de tudo, de todos e inclusive da sua própria identidade, né, como você mesmo disse? A falta de carinho foi a que mais pegou para mim. Porque a gente sempre foi muito unido em casa. A gente de abraçar, de apoiar o outro. E lá eu não tinha família. Eu tinha pessoas ao meu lado, eu tinha gente me protegendo e tudo, mas a minha família, o amor eu não tinha. Né? Aquele olhar que te acolhe, que conhece você, que olha dentro de você, você não precisa falar nada. Aquele abraço, o abraço para mim é o que mais eu senti falta. E naquele momento que eu me vi lá dentro daquele lugar, que era o topo do mundo, mas para mim ali já não significava mais isso. Eu já não estava lá, eu já não estava naquele lugar mais. Foi aonde que só tinha, naquele momento, só tinha eu e Deus. Eu não estava em Nova York, eu não estava no lugar que eu sempre queria estar, com aquelas 4 estações maravilhosas. Já não fazia sentido para mim. Tinha eu e Deus. E você consegue trazer à memória qual foi esse dia da tomada de iniciativa? Se você tem alguma lembrança de algum fato que fez com que você acordasse e dissesse, não, agora eu quero recomeçar a minha vida, né? E tomou a decisão. Você tem essa memória? Tenho. Foi quando, depois de 2 anos que eu estava lá, até então ainda estava na euforia do lugar e tudo. O meu filho foi me visitar. E aí a gente conversando, a gente teve 10 dias para a gente ficar junto. E eu falei para ele, filho, vocês estão crescidos, né? E vocês não estão com a vida já feita. Vocês não precisam mais de mim. E aí ele virou e falou assim, mãe, se a avó estivesse aqui, a senhora ainda precisava dela? Eu falei assim, nossa, e como eu precisaria da minha mãe aqui? Ele falou, então, quem falou que a gente não precisa de você? Aquele dia, para mim, foi o dia da decisão, né? Do jeito que eu estava, eu não podia ficar. Aquele lugar já não estava fazendo sentido mais para mim. Depois do que ele falou, olhando no meu olho, e aí não teve jeito. Tudo foi acontecendo. Deus já sabia daquele dia, Ele já sabia da minha resposta, mas Ele quis ouvir do meu coração. Ele precisou que eu falasse. Porque Deus, Ele não age. Se Ele quisesse, Ele poderia agir, mas Ele precisa do nosso sim, da nossa verdade. Ele precisa que a gente se disponha a Ele para isso, para Ele poder ajudar. Ele estende a mão, mas se você der a mão para Ele, né? Ele mexe no teu coração desde que você abra para Ele o coração. E qual é hoje o seu sustento, a sua base, né? Em que você sustenta a sua vida hoje? Quando eu fiz a decisão de mudança, de transformação, de mudar minha vida mesmo, porque eu já não queria mais ser aquela Raquel que foi um dia embora, eu não poderia voltar de novo daquele jeito que eu fui, porque eu já tinha tido uma oportunidade dessa e eu não aproveitei. Eu fui pela segunda vez e eu voltei e eu falei assim, não, Deus me deu uma segunda chance e eu quero essa segunda chance. Quando eu fiz a decisão de mudança, que eu olhei para Deus e eu falei para Ele que eu queria mudança, aí eu olhei para Ele e falei assim, Senhor, muda o meu jeito. Eu sabia que a mudança não estava no lugar, não estava nas pessoas, não estava nas situações, mas estava em mim. Quando eu me desarmei, porque sempre eu vivia armada. Meus irmãos falavam comigo e eu armava. Qualquer situação que vinha do mundo, as coisas eu me armava. Aquilo ali me fechava, me endurecia. Quando eu fiquei diante de Deus e Ele tirou, né, Ele derrubou as muralhas do meu coração, as muralhas de Jericó foram derrubadas aqui. Eu me desarmei, foi aonde que Ele mostrou para mim a Raquel que precisava morrer e a Raquel que precisava nascer. Foi quando eu saí do lugar de vítima para me colocar no lugar de culpada da minha vida,
da minha situação, de tudo que eu tinha vivido, onde ele me levou para onde eu precisava estar, para me dispor daquilo tudo, me esvaziar, porque aquela bagagem, aquela mala, aquilo tudo que estava ali estava pesando em mim. Por isso estava tirando a minha alegria, estava tirando o meu jeito de ser. Tinha coisas que precisavam morrer em mim, mas para outras coisas nascerem, precisava remexer ali dentro. Foi quando eu me coloquei no lugar do outro, né? E nisso, uma questão importante da minha vida que foi a oficina de oração. A oficina de oração. Eu tive um convite pela minha nora de fazer a oficina de oração. Foi aonde que me deu a base. Né? As minhas irmãs já tinham feito e era muito boa, e eu já tinha ouvido o testemunho delas, e eu já tinha tentado fazer, mas eu não tinha aberto ainda para isso. Foi aonde que a oficina de oração ela me deu o direcionamento. Foi aonde eu fui conhecendo a Sagrada Meia Hora. Foi aonde eu fui lendo a Bíblia todos os dias. Eu fui criando uma intimidade, um ritmo de oração. E aquilo ali foi me dando suporte. Aquilo ali foi acalmando, porque eu ainda estava perdida. Eu sabia que morreu muita coisa em mim. Mas ainda precisava de muito mais. Porque a gente precisa não só de... Eu achava que Deus mudava desde que eu ligasse o botão e falasse assim, Senhor, me muda. Senhor, faz isso para mim. Eu achava que Ele estava ali para me servir. E não é assim. Para a gente receber, entre pedir e receber, tem o esperar. Esse esperar é o momento que Deus está mudando a sua vida. E eu aprendi isso, a esperar em Deus. O esperar em Deus para mim é a hora que Ele começou a mexer em mim, a mover em mim muita coisa. O mover de Deus na minha vida foi a partir daí. Foi aonde eu aprendi 3 coisas. Para minha mudança eu preciso de três coisas que é muito importante para mim, que é eu preciso me consagrar, eu preciso ser submissa e eu preciso da dedicação. Consagração, submissão e dedicação. Na consagração, eu vi que eu precisava me consagrar a Deus. Os meus olhos, os meus ouvidos, o meu sentimento, o meu pensamento e o meu corpo. Que tudo isso seria para o mover de Deus na minha vida. Tudo isso precisava ser curado. Sabe, o meu pensamento, o meu jeito de pensar de tudo, com todos, com os outros, né? Eu precisava mudar o meu jeito eu precisava ouvir mais. Porque era uma coisa muito difícil em mim. Eu não ouvia as pessoas. Por isso eu fui tão longe. Por isso eu aprendi com dificuldades as coisas, porque eu não ouvia. O meu corpo também precisava mudar, o meu jeito, sabe? O meu jeito de olhar. Então, a consagração para mim foi importante. A submissão. A submissão para mim, só quem se submete, obedece. Só quem se submete sabe o valor do amor. E para mim a dedicação foi o melhor para mim, porque foi aonde eu aprendi como eu preciso me conectar com Deus. Eu preciso da leitura bíblica, eu preciso da Eucaristia, eu preciso do jejum, eu preciso da minha... Antes era a minha sagrada meia hora, hoje é qualquer hora. Eu preciso ter essa conexão com Deus. Eu preciso da palavra, eu preciso da intimidade com Deus. Eu preciso ouvir a Deus. Eu achava que a gente só... Eu lembro da primeira vez que eu sentei para falar com Deus. Eu sentei na sala, no chão, e eu falei assim, Senhor, senta aqui comigo, vamos conversar. Aquele dia lá, eu conversei com Deus, eu me dispus, foi tão gostoso, foi tão intenso, foi tão... Eu lembro direitinho desse dia. E eu falei, Senhor, eu nunca mais quero perder isso. E a gente só consegue mudança na nossa vida quando a gente cria hábitos de oração. Eu comecei a ir à missa todos os dias, a palavra foi me alimentando, eu comecei a ler a Bíblia, sozinha. Comecei a ler do começo e eu vi que o nosso manual de vida, ela está aqui, ó.
Como a gente vai viver está aqui. E às vezes as pessoas falam que é difícil começar a ler a Bíblia desde o comecinho. Sabe o que eu falo? Que ela é só difícil quando a gente coloca isso pra gente como difícil. Porque Deus, ele não ia escrever uma coisa difícil da gente entender. O Espírito Santo, ele é atual. Ele coloca a palavra daquele tempo para esse tempo. Ele coloca a gente de frente com Deus. E desde o começo que eu tenho lido, Deus tem pedido uma coisa só para mim, que fique para vocês: a obediência. Nós temos que ser obedientes a Deus. A gente tem que seguir os mandamentos dele. É tudo isso que ele pede isso o tempo todo. Seja obediente. Segue os meus mandamentos, os meus preceitos, né? Se a gente seguir a nossa vida, tudo isso vai mudar. Quando você lê a Bíblia, quando você vai à missa todos os dias, ou uma vez, você que vai saber a necessidade que você tem de Deus. A minha necessidade é o tempo todo hoje. Então mudou o meu jeito de pensar com o outro, tudo, o lugar aonde eu quero estar. Tudo faz diferença quando você coloca Deus em primeiro lugar. Quando você tem essa obediência a Deus, ser submisso. A gente precisa ser submisso a Deus para obedecer. Só quem é submisso obedece. Por amor a gente faz isso. E é gostoso, sabe? Não tem culpa disso, não é difícil, não é difícil. Desde que você tenha Deus. E quando você faz uma ligação direta de Raquel aqui na terra com Deus, é uma ligação direta, é rápida. Ele o tempo todo, desde o dia que eu cheguei, desde o dia que eu me dispus a Ele, que eu falei: Senhor, que seja feita a sua vontade na minha vida. E hoje eu quero que Deus seja, na minha vida, Ele que vai comandar a minha vida emocional, a minha vida sentimental, a minha vida familiar, a minha vida profissional, a minha vida financeira. Deus hoje vai comandar tudo isso para mim, porque até hoje eu quis comandar e não deu nada certo. Hoje eu quero ser comandada para Ele, sabe por quê? Porque eu quero fazer o caminho do céu. E é isso que eu quero hoje para mim. Então, você poderia resumir, por exemplo, numa frase, toda essa história, né, que você compartilha agora com a gente, né, uma frase que vem à sua memória, que você traz com você hoje, né, uma frase que possa dizer quem é você, quem é a Raquel, né, essa pessoa transformada pela ação de Deus, né? Que frase seria essa? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E Ele me fortaleceu e eu sinto essa força dele. E uma coisa que eu queria falar, que sempre eu tive conexão com Deus através da música. A música sempre me moveu para Deus, né? Era um link nosso. E Ele sabia disso. E eu tinha feito uma música há muito tempo. Há muito tempo eu tinha feito uma trilha sonora para a minha vida e eu não sabia. Quando você me perguntou qual foi o momento que me trouxe para Deus, eu estava chorando, eu estava no chuveiro chorando e eu comecei a cantar as músicas e vieram as músicas para mim. E aquela música era da minha vida e era daquele momento e é daqui para frente, é daqui para sempre. Porque eu vou, por mais que hoje eu sou a Raquel diferente daquela, mas aquela que morreu, ela me faz ser o que eu sou hoje. E eu vou lembrar disso para toda a minha vida. E a música ela fala assim: eu me afastei de um plano de amor para mim. Deixei que o mal fosse mais forte em minha vida. Eu me machuquei, eu magoei o coração do Pai. E só me resta agora te pedir perdão por tudo que eu fiz. Eu busquei outros valores para minha vida, mas eu descobri que a minha vida é você, meu Pai.
É a tua história. É a minha tua história. Obrigado, Raquel. Raquel é minha irmã. Né? E nós não havíamos conversado sobre isso, né? O que ela contou aqui. Apenas fiz um convite para ela, se ela pudesse compartilhar, né, com a gente a sua história, porque a gente que é irmão, a gente sabe, né, eu sabia de todas essas histórias que ela viveu, mas não tão profundo assim. Então eu te agradeço, Raquel, por você dar essa oportunidade de contar a sua história, de compartilhar com tantas pessoas. Eu tenho certeza que se sentiram tocadas pelo seu testemunho, né, que saiu do seu coração. Muito obrigado. Que Deus abençoe você, abençoe a sua vida, essa nova vida, essa decisão que você tomou, né, que você seja perseverante, né, e que você tenha esse discernimento, né, de seguir esse caminho, né, e não mais voltar atrás, porque o Senhor, assim como você disse, Ele está com você, porque tudo posso naquele que me fortalece. O barulho, o movimento, o medo, a angústia, o silêncio, a brisa suave, a vida ao tempo, tudo para. O sossego, a calma, a abertura, entrega. Alguém me espera, o passo, o caminho